Olá pessoal, continuando aí a leitura dos livros, eu li, né, do livro do José Ortega y Gasset, O que é a Filosofia. Então eu estava lendo o terceiro capítulo, mas ficou faltando uma parte, né? Então hoje eu vou tentar abarcar esse pedaço que falta, né, do terceiro capítulo e mais o capítulo 4, ok? Vamos lá. Vou continuar da página. Vou pegar aqui da página 62 adiante. Finalizo a parte 3, né, que vai terminar na página 65. Tem mais um pedacinho aqui, né, uma espécie de um epílogo, né, um apêndice, origem do conhecimento. Tá? E aí já se inicia a aula 4, que seria o capítulo 4 do livro. E hoje também eu vou ver se eu consigo mandar ainda o vídeo do Economia no Mundo Antigo, né, para a gente abarcar essa parte de história da economia. Temos, pois, que superar o sentido do termo conhecimento e notar que, se de fato significa primariamente esse pelo ingresso do pensar no universo, haverá uma escala de valores de conhecimento segundo maior ou menor aproximação desse ideal. A filosofia deve começar por definir aquele conceito máximo, ao passo em que deixa aberto os graus inferiores dele, que serão todos, por fim, numa outra medida, modos de conhecer. Por essa razão, eu proponho que, ao definir a filosofia como conhecimento do universo, entendamos um sistema integral de atitudes intelectuais no qual se organiza metodicamente a aspiração ao conhecimento absoluto. O que é decisivo, pois, para que o conjunto de pensamentos seja filosofia, é que a reação do intelecto perante o universo seja também universal e integral, que seja, em suma, um sistema absoluto. Portanto, é obrigação constitutiva da filosofia tomar a posição teorética e enfrentar-se como todo o problema, o que não quer dizer resolvê-lo, mas sim demonstrar positivamente sua insulabilidade. Isso é o que é característico da filosofia em relação às ciências. Quando essas encontram um problema insolúvel para elas, simplesmente deixam de tratá-lo. A filosofia, ao contrário, admite desde o início a possibilidade de que o mundo seja um problema em si mesmo insolúvel. E a demonstração disto seria plenamente uma filosofia cumprindo sua condição a todo rigor. Para o pragmatismo e toda a chamada ciência, entre aspas, o problema insolúvel não é um problema, é, por insolúvel, entende insolúvel pelos métodos previamente conhecidos. Chama o problema, pois, o que se resolver, entre aspas, e como a solução consiste em certas manipulações, chama-se de o que se fazer, fecha aspas. Desculpem. O pragmatismo é, de fato, a praticidade se sobrepondo a qualquer teoria. Recorde-se a definição do pragmatismo em Peirce, mas, ao mesmo tempo, a teoria sincera ao expressar o modo cognitivo das ciências particulares, que conservam o resto de atitude prática, que não é o puro desejo de conhecer e, portanto, não aceita um problema ilimitado. De onde vem, pergunta-se-á, esse apetite do universo, da integridade do mundo, que é a raiz da filosofia? Simplesmente esse apetite, que parece peculiar à filosofia, é a atitude inata e espontânea da nossa mente na vida. Ao viver, vivemos no mundo ao redor que, confuso ou claramente, sentimos o pressentimos completo. O homem de ciência, o matemático, o cientista, é quem talha essa integridade do nosso mundo vital e, isolando um pedaço, faz dele a sua questão. Seu conhecimento do universo ou filosofia não dá verdades
do mesmo tipo que a verdade científica, pior para esta. A verdade científica se caracteriza por sua exatidão e pelo rigor de suas previsões. Mas essas admiráveis qualidades são conquistadas pela ciência experimental em troca de se manter no patamar de problemas secundários, deixando intactas as últimas, as decisivas questões. Dessa renúncia faz sua virtude essencial. E não é necessário ressaltar que, por isso, só merece aplausos. Mas a ciência experimental é só uma exígua porção da mente e do organismo humano, onde, onde ela para o homem não, onde ela para o homem não para. Seu físico detém a mão com o qual desenha os fatos ali onde seu método termina. O homem que há por trás de todo o físico prolonga, querendo ou não, linha iniciada e leva ao fim. Assim como automaticamente, ao vermos um meio círculo, nosso olhar completa a parte da curva que falta. Abre aspas. A missão da física é averiguar de fato que agora se produz seu princípio, ou seja, o fato antecedente que originou aquele. Mas esse princípio tem, por sua vez, um princípio anterior, assim sucessivamente, até o primeiro princípio originário. O físico renuncia a buscar esse primeiro princípio do universo e faz muito bem, mas repito que o homem, onde cada físico vive alojado, não renuncia e de bom grado ou contra o seu arbítrio, sua alma vai até essa primeira enigmática causa. É natural que seja assim. Viver é, por certo, lidar com o mundo. Dirigir-se a ele, agir dele, ocupar-se dele. Por isso, é materialmente impossível ao homem, por uma necessidade psicológica, renunciar a possuir uma noção completa do mundo, uma ideia integral do universo. Delicada e tosca, com ou sem anuência, incorpora-se o espírito de cada um essa fisionomia transcientífica do mundo, que governa nossa experiência com mais eficácia que a verdade científica. O século passado quis frear violentamente a mente humana ali onde a exatidão acaba. Essa violência, esse virar de costas para os últimos problemas, chamou-se de gnosticismo. Abre aspas. Eis que não é justificado e plausível, não é porque a ciência experimental seja incapaz de resolver essas questões fundamentais à sua medida que, fazendo diante delas um gracioso gesto de raposa diante de uvas altareias, deva chamá-las de mitos e surgir que abandonemos. Como é possível viver surdo às dramáticas perguntas? De onde veio o mundo, para onde vai? Qual é a potência definitiva do cosmos? Qual é o sentido essencial da vida? Não podemos respirar confinados numa zona de temas intermediários secundários. Necessitamos de uma perspectiva íntegra com o primeiro e último plano, não a paisagem mutilada, não o horizonte do qual seja amputado a palpitação excitadora das derradeiras distâncias. Sem pontos cardeais, nossos passos careceriam de orientação. Declarar que não se encontrou maneira de resolvê-lo não é pretexto suficiente para essa insensibilidade pelas últimas questões. É mais uma razão para sentir na raiz de nosso ser sua pressão, a sua ferida. A fome de alguém já passou por saber que não comeria? Mesmo insolúveis, essas interrogações continuarão se alcando patéticas na face abombadada da noite. Piscamos para nós, como estrelas, as estrelas, como dizia ele. São inquietos pensamentos de ouro e a noite que a noite tem. Norte e sul nos orientam, sem a necessidade de serem cidades acessíveis para os quais se possa comprar uma passagem de trem. Abre aspas, quero dizer que isso não é nos dado renunciar à tomada de decisão diante dos últimos temas, queremos ou não, de um modo ou de outro, eles incorporam a nós. A verdade científica, entre aspas, é uma verdade exata, mas incompleta e penúltima, que se ingressa forçosamente em outra espécie de verdade, a última e completa, ainda que inexata, a qual não haveria inconveniente em chamar
Este mito de verdade científica, a verdade científica flutua, pois na mitologia e a própria ciência, como totalidade, é um mito admirável, mito europeu. Sexta-feira, 12 de abril de 1929. Esses últimos parágrafos procedem o ensaio da Origem Desportiva del Estado e Obras Completas, tomo 2. Fim desta parte, da página 65. Agora tem um apêndice aqui, tá? Pessoal, me desculpe, eu estou muito atacado da rinite alérgica, sinusite. Então desculpem aí os áudios horríveis, mas é o que dá para fazer por hoje. Apêndice, a origem do conhecimento. Mas se perguntamos de onde vem esse apetite do universo, da integridade do mundo, que é a raiz da filosofia, Aristóteles nos deixa na mão. Para ele a questão é muito mais simples e começa sua metafísica dizendo: os homens sentem por natureza o desejo de conhecer. E conhecer, não se contentar com as coisas que elas representam a nós, mas buscar por trás delas o seu ser. A estreia condição desse ser das coisas não se faz patente delas, mas ao contrário, pulsa oculto sempre debaixo delas, além delas, para a natural. Aristóteles que nos perguntamos para além, quanto o natural seria que consistimos nossa vida primeiramente em estarmos rodeados de coisas, nos contentássemos com elas, no seu ser não temos. No princípio, o menor notícia. São-nos dadas puramente as coisas, não ao seu ser, nem sequer delas, e indício positivo de que tem o ser por trás, evidente que, além das coisas, não está de maneira nenhuma dentro delas. Foi dito que o homem sente naturalmente curiosidade, e que isso é que pensa Aristóteles quando a pergunta por que o homem se esforça em conhecer, responde como o médico de mulher, porque é natural, sinal prossegue, de que esse desejo lhe é natural, seu prazer em perceber, fecha aspas, sobretudo em ver. Aqui Aristóteles está de acordo com Platão, que situava os homens de ciência e os filósofos na espécie de piloteamores, dos amigos do olhar, dos que vão ao espetáculo. Mas olhar é o contrário de conhecer. Olhar é percorrer com os olhos o que está aí. Conhecer é buscar o que não está aí, o ser das coisas. É precisamente um não contentar-se com o que se pode ver, mas sim um negar o que se vê como insuficiente, postular o invisível, o além, fecha aspas, além, entre aspas, essencial. Aristóteles, com essa indicação e com outras muitas que abundam seus livros, nos revela qual é a sua ideia da origem do conhecimento. Segundo ele, este se consistia simplesmente no uso ou exercício de uma faculdade que o homem tem, assim como ver seria não mais do que usar a visão. Temos sentidos, temos memória que conserva dados daqueles, temos experiência na qual essa memória é selecionada e decantada. Todos esses são mecanismos natos do organismo humano que o homem queira ou não exerce. Nada mais disso é o conhecimento. Nem mesmo se adicionarmos as outras faculdades, entre aspas, mas estritamente chamadas intelectuais, como abstrair, comparar, coligir, etc. A inteligência, ou conjunto de todos esses poderes, e também o mecanismo no qual o homem se encontra dotado e que evidentemente serve mais ou menos para conhecer. Mas conhecer não é uma faculdade, dote ou mecanismo. É, pelo contrário, uma tarefa que o homem se impõe. É uma tarefa que talvez seja impossível. Até aqui o conhecimento não é o instinto. Ao conhecer, usamos de nossas faculdades, mas não por um simples desejo de exercitá-las, sim de suprir uma necessidade ou urgência que sentimos que não tem. Por si mesma, nada que ver com elas e para o qual essas nossas faculdades intelectuais talvez não sejam sendo adequadas ou pelo menos insuficiente. Conste, pois, que conhecer não é simplesmente exercer a faculdade intelectual, pois não é certo que o homem seja capaz de conhecer. A única coisa que é fato é que ele se esforça penosamente em conhecer, que se pergunta pelo transmundo do ser e extenua em alcançá-lo.
Sempre se desvirtuou a verdadeira questão sobre a origem do conhecimento, suplantando-o com a investigação de seus mecanismos. Não basta ter o aparato para usá-lo. Nossas casas estão cheias de aparatos sem uso, que não melanjamos porque já não interessa o que eles proporcionam. João é um homem de enorme talento para a matemática, mas, como só lhe interessa a literatura, não se ocupa de fazer matemática. Mas, além disso, como indiquei, não é mesmo seguro que os dotes intelectuais do homem lhe permitam conhecer. Se por natureza, entre aspas, do homem entendemos como Aristóteles o conjunto de seus aparatos corpóreos e mentais e seu funcionamento, teremos de reconhecer o conhecimento não é natural, entre aspas, a ela. Ao contrário, quando usa todos esses mecanismos, acontece que não consegue plenamente isso que se propõe sobre o vocábulo conhecer, entre aspas, seu propósito, seu afã cognitivo transcende seus dotes, seus meios para alcançá-lo, lança a mão de todos os utensílios que possui sem nunca conseguir plena satisfação com nenhum deles, nem com seu conjunto. Portanto, a realidade é que o homem sente um estranho desejo de conhecer e lhe falham os seus dotes, que Aristóteles chama de natureza, entre aspas. Isso obriga, sem remissão escapatória, reconhecer que a verdadeira natureza do homem é mais ampla e consiste em ter dotes, mas também de ter falhas. O homem que se compõe o que tem e do que lhe falta, se usa de seus dotes intelectuais em longo desesperado esforço, não é simplesmente porque os tem, senão, ao contrário, porque se vê necessitado de algo que lhe falta e, a fim de consegui-lo, mobiliza, é claro, os meios que possui. O erro radicalíssimo de todas as teorias do conhecimento foi não reparar a incongruência inicial que existe entre a necessidade que o homem tem de conhecer e as faculdades, fecha aspas, entre aspas, com que ele conta para isso. Só Platão entreviu que a raiz do conhecer, diríamos, sua substância mesma, está precisamente na insuficiência dos dotes humanos, que está no fato terrível de que o homem não sabe, entre aspas. Nem o Deus, nem a besta tem essa condição. Deus sabe tudo e por isso não o conhece. A besta não sabe nada e por isso tampouco conhece, mas o homem é insuficiência vidente e vivente. O homem precisa saber, percebe desesperadamente que ignora. E isso é o que convém analisar, porque ao homem lhe dói sua ignorância. Como pode doer-lhe um membro que nunca teve? Então esse é o fim do capítulo 3. Estou indo para o capítulo 4. Vamos ver até onde eu consigo aí abarcar. Conhecimento do universo e multiverso. O primado do problema sobre suas soluções. Problemas teóricos e problemas práticos. Panlogismo e razão vital. Capítulo 4. Este curso filosófico, como curso fluvial do Guadiana, começou a brotar no lugar, depois desapareceu sobre as areias de um deserto e finalmente voltou à tona aqui. Desde aquela minha primeira aula da universidade até aqui, consegui salvar, e como é comum nos incêndios e outras catástrofes súbitas, só 2 pontos. O enunciado do tema titular deste curso. Outra quis recordar meu propósito de não fazer um caminho retilíneo, mas desenvolver meu pensamento em ciclos sucessivos de raios minguantes, numa rota, portanto, espiral. Isso nos permite, que nos obriga a apresentar cada questão primeiro em sua forma mais vulgar e menos rigorosa, mas mais compreensível e seguro, que sempre o veremos de novo sendo tratada de maneira mais enérgica e formal em algum círculo interior. Assim, dizia eu, muitas coisas em que sua primeira aparição dão a impressão de ser uma frase ou uma trivialidade que reaparece outra vez, como que melhoradas pela fortuna, com aspecto mais grave e original. Pois bem, como foi dito no primeiro dia, cumprimos nosso primeiro giro.
Agora empreender o que Platão chamaria nossa segunda circunnavegação. Entrevimos que a verdade científica, a verdade física, possui a admirável qualidade de ser exata, mas é incompleta e penúltima. Não se basta de si mesmo, seu objeto seu objeto é parcial e só um pedaço do mundo e, ademais, parte de muitos supostos que dá, sem mais, por bons, não se apoia em si mesma, não tem em si mesmo o seu fundamento raiz, não é a verdade radical. Por isso postula, exige ser integrada em outras verdades não físicas nem científicas que sejam completas verdades verdadeiramente últimas. Onde a física não acaba o problema. O homem que há por trás do cientista necessita de uma verdade integral, queira ou não, pela própria constituição de sua vida. Forma para si a concepção inteiriça do universo. Vemos aqui uma clara contraposição, dois tipos de verdade, a científica e a filosófica. Aquela é exata, mas insuficiente. Está insuficiente na inexata. E acontece que a inexata, é uma verdade mais radical que aquela, portanto, sem dúvida, uma verdade de nível mais alto. Só porque esse seu tema seja mais amplo, mas mesmo como modo de conhecimento, em suma, que inexata verdade filosófica é uma verdade mais verdadeira, mas isso não deveria estranhar a tendência reflexiva e vulgar de considerar a exatidão como atributo que afeta os quilates da verdade, carece por completo não só de justificação, como até de sentido. A exatidão não pode existir senão quando se fala de objeto quantitativo, ou como Descartes disse, da quo recepti magis et minus. Portanto, do que é possível contar e medir. Não é, pois, a rigor, um atributo de verdade como tal, senão de certas determinadas coisas que há no universo, definitivamente só há quantidades, depois com o valor aproximado da matéria. Uma verdade pode ser muito exata e ser, não obstante, muito pouco verdade. Por exemplo, todas as leis da física têm uma expressão exata, mas como foram obtidas por cálculos meramente estatísticos, ou seja, por cálculos de probabilidade, têm um valor só provável. Dá-se um caso curioso, e o tema que merecia ser tratado à parte, quando é cadente e gravíssimo, de que conforme a física vai se fazendo mais exata, se vai convertendo entre as mãos dos físicos no sistema de meras probabilidades, portanto de verdades de segunda classe, de quase verdades, e consequência disso é um dos motivos que levam os físicos atuais, gigantes criadores de um novíssimo panorama cósmico, a se ocuparem de filosofia e se aceitarem sua verdade específica numa verdade vital mais completa. No outro dia, tivemos o primeiro contato com o fato básico com o fato de todos os fatos, de que a nossa vida, entre aspas, o seu horizonte, o mundo. Esse contato era muito impreciso e carente de evidência, parecia não passar de uma vaga reação poética ou patética, sugere contudo o suficiente para avistarmos qual será nossa trajetória. A filosofia de 50 anos atrás aspirava, quando mais, ser um complemento das ciências particulares, quando essas chegavam ao ponto em que já não podiam obter verdades claras, encarregavam a pobre filosofia, espécie de criada para tudo, entre aspas, de completar o serviço como algumas veneráveis vaguezas. O homem se instalava dentro da física e, quando esta concluía, o filósofo continuava em frente, uma espécie de movimento de inércia, usando, para explicar o que faltava, um tipo de física extramuros. Essa física, além da física, era metafísica, portanto, uma física fora de si. Mesmo a atual filosofia inglesa, Russell e Whitehead. Mas o que foi dito antes anuncia o nosso caminho é oposto. Mas o que foi dito antes anuncia que nosso caminho é oposto. Imaginemos que o físico
Eu mesmo, como matemático, ou historiador, ou artista, ou político, ao notar os limites de seu ofício, retroceda ao fundo de si mesmo. Então percebe que ele mesmo não é físico, mas que a física é entre inumeráveis coisas que ele faz em sua vida de homem. O físico é, em seu último fundo, o substrato. O homem inteiro, a vida humana. E essa vida humana tem condição inevitável em se referir constantemente em um mundo íntegro ao universo. Antes de ser físico, é homem, e ao selo, se preocupa com o universo, ou seja, filosofa, melhor ou pior, técnica ou espontaneamente, de modo oculto e selvagem. Nosso caminho não será ir além da física, mas ao contrário retroceder da física à vida primária e relaxar a raiz da filosofia. Esta será assim, não metafísica, mas a antefísica, nasce da própria vida, e como veremos muito estritamente, esta não pode evitar nem mesmo elementarmente filosofar. Por essa razão, a primeira resposta à nossa pergunta, o que é filosofia? Poderia soar assim: a filosofia é uma coisa inevitável. Outro dia eu prometi responder à pergunta o que é a filosofia, enunciando uma série de atributos, de notas e facetas que fossem delimitando o perfil do pensamento filosófico. Mas veio o tempo, grande ceifador, e ceifou minha aula em flor quando o conceito que buscávamos ia amadurecer e se desenvolver. Tive que concluir violentamente meu desenvolvimento no ponto qualquer ali onde o instante cronológico me obrigava a terminar. Mas se vocês se lembrarem, notarão que apenas tínhamos pisado no umbral do tema. Hoje é preciso que ingressemos em seu interior. Nós nos preparávamos para definir a filosofia como conhecimento do universo, mas pus vocês em guarda a tempo, para que essa definição, com sua perfeição aparente, não deixasse escapar precisamente o que há de essencial e específico no modo intelectual a que chamamos filosofia. Esse perigo, a rigor, não provém da própria definição que é correta, mas da maneira que costumamos, sobretudo, os homens de raça quente, a ler e escutar. Depois de um quarto de século de produção intelectual, não me gabo de ancianidade. O caso é que comecei a publicar aos 18 anos, perdi toda a ilusão de esperar que os espanhóis e os argentinos, salvo as exceções, entendessem por ler ou ouvir algo além de deslizar do significado espontâneo e impressionista de uma palavra ou outra ou de outra, uma palavra para ou de outra, e do sentido primeiro de uma frase ao da subsequente, ao da subsequente. Mas assim, não se duvide disso, mas pode entender como uma expressão filosófica. A filosofia não se pode ler. A filosofia não se pode ler. É preciso deslê-la. Quero dizer, repensar cada frase. Isso supõe quebrá-las em suas palavras e ingredientes, tomar cada uma delas e, ao invés de contentar-se com o olhar, sua menos superfície, atirar-se de quatro dentro dela, imergir dela, descer a sua entranha de significado, ver bem a sua anatomia, seus limites, para sair de novo ao ar livre, dono do seu segredo interior. Quando se faz isso com todas as palavras de uma frase, elas não ficam unidas lado a lado, mas subterraneamente, por suas raízes mesmas de ideia, só então compõe de verdade de uma frase filosófica. A leitura deslizante do horizontal, o simples patinar mental, é preciso substituir dela a leitura vertical, a imersão do pequeno abismo que cada palavra fértil mergulho sem escafrando. Assim, procurei instalar vocês sucessivamente cada um dos termos que compõem aquela definição. Hoje forçados a resumir o que foi dito para retomar nossa trajetória de pensamento. Se nos oferece a ocasião para afirmar que já foi enunciado e enriquecê-lo novamente, importa-me fazê-lo assim, porque é em uma análise
o que saiba completamente nova e espero mais rigorosa que as usuais. Então, não a obra, o universo é o nome do tema, o assunto cuja investigação nasceu em filosofia. No entanto, esse objeto universo é tão estranho, tão radicalmente distinto de todos os demais, que obriga o filósofo desde o princípio a se colocar diante de uma atitude intelectual completamente diferente das que as ciências particulares adotam perante os seus. Entendemos por universo formalmente tudo quanto há, entre aspas, ou seja, ao universo não interessa cada uma das coisas que há por si, em sua existência à parte, e diríamos privada, mas pelo contrário, interessa-se pela totalidade de quanto há, e, consequentemente, que cada coisa é o que ela em frente aos conjuntos das demais. Se oposto o papel do patamar no conjunto de todas as coisas, diríamos que a vida pública de cada coisa que ela representa evale na soberana publicidade da existência universal. Por coisas entendemos não só as reais, físicas e anímicas, mas também irreais, as ideais e fantásticas e as surreais, se é que há. Por isso escolho o verbo haver, entre aspas, não digo tudo que existe, entre aspas, mas tudo que há, entre aspas, esse há, entre aspas, que não é um grito de dor, é o círculo mais amplo de objetos que é possível traçar até a ponto de incluir coisas, quer dizer que há coisas das quais é preciso dizer que há, mas que não existem. Assim, por exemplo, o quadrado redondo, a faca sem lâmina nem cabo, e todos os seres maravilhosos que nos fala o poeta Mallarmé, como a hora sublime que é, segundo ele, a hora ausente de quadrante, ou a mulher melhor que é a mulher nenhuma. O quadrado redondo só podemos dizer que não existe. Não é por casualidade, mas porque sua existência é impossível, mas para poder impor sobre o pobre quadrado redondo uma sentença tão cruel, é evidente que previamente lhe ter havido para nós necessário que em algum sentido haja. Dizia eu que o matemático, o físico começa por delimitar seu objeto. Desculpem. Por defini-lo, e essa definição é numérico. Do conjunto, e como queira começar a matemática, o mesmo vale para a definição dos fenômenos físicos do material. Essa definição contém os atributos mais essenciais do assunto. As ciências particulares começam, pois, apartando, recortando seu problema, e para isso começam sabendo ou acreditando saber de antemão o mais importante. Sua tarefa se reduz a investigar a estrutura interior do seu objeto, seu fino tecido íntimo, poderíamos dizer sua histologia. Mas quando o filósofo parte para a pesquisa de tudo quanto há, aceita o problema radical, um problema sem limites, um absoluto problema daquilo que busca, que é o universo, não sabe nada. Precisamos tudo o que ele ignora, precisa-lo significar definir com pleno rigor o problema da filosofia no que tem de mais esquisito e sem par. Pessoal, eu vou parar por aqui para dar uma descansada, porque não é fácil. Não é fácil estar lendo continuamente. Estou com uma sinusite muito brava, muito atacada, uma rinite. E aí, nos próximos vídeos, eu prometo continuar da página 77. Tá? A partir da página 77, vou estar continuando a leitura. Eu vou no meu ritmo, eu sei que não é uma grande coisa, mas
é o que eu posso fazer para contribuir com o meu país para a divulgação para a anunciação de conhecimentos, tá? E, mais uma vez eu peço desculpa pela precariedade de não ter câmera, não ter cenário, não ter microfone, não tem porra nenhuma, mas aos poucos eu vou melhorando o canal, tá? E aí a gente vai juntos aí percorrendo. Eu agradeço muito quem ficou até aqui, pelo gosto, pelo carinho. E se puder, por favor, dá um like, se inscreva no canal. Isso motiva a continuar. Obrigado, um abraço, fica com Deus.